A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Ele está na casa. Só não ouviu ainda quem não está ligado. Ele está. Se você vem num culto como este e você não sente a presença, o errado está em você. Porque ele já falou. Ele já usou os vasos. E vai continuar falando nesta noite. Vamos colocar de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Hoje é culto de Santa Ceia. E muitas mensagens lindas nós já ouvimos nesta noite. Mas Deus ainda, em rápidas meditação, Deus ainda tem uma palavra para o nosso coração. Abre comigo a sua Bíblia. No livro da Revelação, Apocalipse. O capítulo é o 5. E o versículo é o 8. Aleluia. Diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro cheio de incenso, que são a oração dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro. Aleluia. Digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, línguas e nações. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, Pai, para ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite. O Senhor já tem falado aos corações, mas eu creio que o Senhor ainda vai falar conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Deus é poderoso e é maravilhoso. E desde o começo do culto que ele já está falando. João já estava bem avançado em idade quando recebeu a revelação. Revelação essa chamada Apocalipse. E ele recebeu sobre uma condição de perseguição. Ele recebeu a revelação quando estava preso. A perseguição contra a igreja daquela época era acirrada. Assim como em outros países hoje, os nossos amados irmãos são perseguidos. Aí João, que é o apóstolo, é um dos 12 apóstolos, está numa ilha, diz a Bíblia, chamada Patmos, por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra. E ele lá, ele tem um encontro com o Jesus ressurreto, o que está nessa noite, nesta casa. O que ressuscitou não ficou no túmulo, ao terceiro dia ele levantou. E João teve esse encontro com Jesus. Ele ouviu a voz dele com a voz de muitas águas. E Jesus se apresentou para João ali no capítulo 1, diz a Bíblia, o próprio João escreveu, dizendo que ele é o que vive, mas esteve morto, mas é esse que está vivo para todo sempre e tem a chave da morte do inferno. Revelou para João ali que ele precisava escrever uma carta direcionada às 7 igrejas da Ásia, e lá foi ditada a mensagem e João escreveu. E diz o texto sagrado que João escreveu aquelas cartas e direcionou às 7 igrejas da Ásia. Mas até o capítulo de número 4, a visão que João teve era na terra. A visão de João era na terra. Mas a partir do capítulo 4, o texto nos revela que a revelação mudou para o céu. A revelação agora não é mais na terra. A revelação é no céu. Diz o texto que abriu-se uma janela do céu e foi chamado João para subir até o céu. Aleluia. João subindo até o céu, ele contempla um trono. E no trono tinha um ser sobre o trono, que recebia a adoração de 24 anciões, que recebia a oração de 4 animais simbolizados aqui no texto, que era o serafim, que
adorava dizendo: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. E diz a Bíblia que João, contemplando toda esta visão, João viu na mão do que estava sentado no trono, do Deus Pai, na mão do Deus Pai, um livro selado com 7 selos. E alguém bradava dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Neste livro estava escrito o futuro da geração, o futuro da humanidade estava escrito neste livro. Mas foi, diz o texto, que bradavam dizendo: quem é digno de abrir o livro? E foi procurado no céu, na terra, e não tinha ninguém digno de abrir o livro. E diz o texto, João escreve, que ele chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Talvez João tenha olhado para os milhões e milhares de anjos que tem no céu, e o anjo tenha dito: ele não é digno de abrir o livro. Talvez João tenha olhado para os serafim, para os 4 animais, e o anjo tenha dito: ele não é digno de abrir o livro. Talvez João tenha olhado para os 24 anciões, e ele disse: ele não é digno de abrir o livro. E João chorava muito porque ninguém poderia abrir aquele livro. Enquanto João chorava, um anjo bradou dizendo: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, aleluia, que venceu para abrir o livro. Ele venceu, e por isso ele é digno de abrir o livro. Ele venceu, e por isso ele é digno de ser adorado. Ele venceu, está no meio da igreja, e ele merece a nossa adoração. Aleluia, ele é digno de adoração, ele é digno de adoração. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho do que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor. A igreja confessa que ele é Senhor hoje, mas tem pessoas que não confessam, mas um dia vai ter que confessar que ele é Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o anjo bradou dizendo que tinha achado alguém digno para abrir o livro, e disse que ele era o leão da tribo de Judá, João olhou, e diz o versículo de número 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Quando João disse: está aqui o leão da tribo de Judá que venceu, ele foi lá na terra e venceu. Ele foi lá na terra e sofreu na cruz, mas venceu. Ele foi lá na terra, foi crucificado pela humanidade, mas ele venceu. E diz o texto que João olha, aleluia, e ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, como havendo sido morto. João vê o cordeiro. Sabe, o cordeiro tinha marcas. Tinha marcas. O cordeiro estava lá, mas estava com marcas. As suas mãos eram furadas. Os seus pés eram furados. Como sinal que veio de um lugar que sofreu, mas venceu. Foi morto, mas ressuscitou. Foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Foi morto, mas está no meio da igreja. Foi morto, mas está conosco. E o resultado da nossa vitória é porque o nosso Deus não está morto. Ele ressuscitou esse cordeiro. É o cordeiro que Isaías viu 700 anos antes de Cristo, antes dele nascer. Isaías disse que ele seria levado como ovelha muda ao matador, e diante dos seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Aleluia. Ele sofreu como cordeiro mudo.
não abriu a sua boca. Os homens levaram ali na cruz, ele sofreu muitas dores ali na cruz. Ele morreu no meu e no teu lugar, ele derramou sangue em nosso lugar. Ele sofreu as dores como o homem sofre. Ele sofreu as dores físicas, bateram na sua cabeça, furaram o seu lado com uma lança, colocaram uma coroa de espinho, carregou a cruz, foi pregado os pés e mãos na cruz. Ele tinha marcas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí o cordeiro que tinha marca chegou diante do que está no trono. Pastor Claudinho tinha autoridade para abrir o livro. Ninguém podia abrir o livro, mas o que morreu, o irmão Elias, era digno de abrir o livro. Aleluia. Até então, se nós formos ler o capítulo de número 4, nós vamos ver que a adoração aqui, ela é apenas direcionada ao Deus Pai, o que está sentado no trono. O cordeiro não é nem percebido. Os anciões se dobram diante do que está sentado no trono. Os 4 animais se dobram diante do que está sentado no trono. Mas a partir desse momento, diz o versículo, quando João vê o cordeiro, que tinha os 7 Espíritos de Deus enviado à terra, diz o versículo 7, e veio e tomou um livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro, que são de incenso, que são as orações dos santos. Quando o cordeiro tomou o livro na sua mão e abriu, enxergaram nele alguém que é digno. Alguém que é digno de adoração. Por que ele é digno de adoração? Porque foi morto pela humanidade. Foi morto por você que está aí, ó. Você que está aí, foi morto por nós que estamos aqui. O sangue dele derramado na cruz foi para salvar você. Eu e você não valia nada. As nossas obras eram como coisas que desagradavam a Deus, mas ele morreu e nos comprou para Deus. Ele comprou você para Deus, ele me comprou para Deus. O sangue dele é suficiente para resgatar toda a humanidade. Diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos comprados por este sangue. Você não tinha condição de se aproximar de Deus. Eu não tinha condição de aproximar de Deus, porque as nossas obras não eram suficientes. As nossas obras não tinham condição de nos aproximar de Deus, mas ele nos comprou para Deus. Ele pagou a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, ele toma o livro e abre o livro, aí começa a adoração no céu. Por isso nós temos que adorar, porque lá no céu o clima é de adoração. Se você não gosta de adorar, você não vai, o céu não é o teu lugar. Se você não gosta de adorar aqui na terra, porque lá no céu o clima é adoração. Além dos serafins adorar dia e noite, dizendo santo, santo, igual a visão que Isaías teve lá no capítulo 6. Santo, santo é o nome do Senhor. A igreja um dia vai estar lá, mas para você adorar lá, você precisa adorar aqui. Para você sentir a presença lá, você precisa sentir aqui. Aqui é um ensaio para quando nós chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí diz o texto que eles começaram a adorar, todos eles tendo salva de ouro em suas mãos, e a salva está cheio de incenso. E sabe qual é o incenso? A oração da igreja. Será que tem um incenso seu lá? Tem um incenso seu lá? Tem um incenso da igreja do Campo São José lá? Como cheiro suave, as nossas orações sobem diante do trono de Deus como cheiro suave. Aleluia.
Então eles cantavam, diz o versículo de número 9. E após ele pegar o livro, a adoração agora é direcionada ao Cordeiro, porque o Cordeiro também é Deus. O Cordeiro também é Deus. E diz o texto que cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nação. Por isso ele é digno de adoração, porque ele morreu na cruz, derramou o seu sangue em favor da humanidade. O sangue dele foi suficiente para nos resgatar para Deus. Aleluia. Hoje nós temos intimidade com Deus. Hoje nós temos intimidade com Deus. E não há ninguém que está fora dessa intimidade. É só querer. É só se aproximar de Deus. Você diz: mas eu estou tão distante de Deus. Mas Deus fala contigo nesta noite. Só depende de você. Aleluia. Ele está de braços abertos dizendo: filho, vem. Filho, eu já perdoei os teus pecados lá na cruz. Só precisa você se arrepender. Ah, pastor, mas eu pequei. Mas o meu sangue é suficiente para te perdoar de todo pecado. Ah, mas eu cometi coisas que desagradou a Deus. Mas ele está dizendo: mas o meu sangue é suficiente para te perdoar de todos os pecados. Só precisa você se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E João continuou ouvindo o céu, ele continuou contemplando o céu. Ele ouviu os animais e os 24 anciões adorando ao Cordeiro. Agora a adoração é o Cordeiro. Aí ele continua, e no versículo de número 11, ele diz: e eu olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares. Ele ouviu voz como a voz de muitos. Eram os anjos adorando. Eram os anjos adorando no céu. Já pensou milhares e milhares de anjos adorando lá no céu? É para lá que nós vamos adorar. Aleluia. Que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a glória e ações de graça. Essa era a adoração dos anjos, a adoração dos 24 anciões, a adoração dos 4 serafins e a adoração dos milhares e milhares de anjos. Mas a adoração não parou por aí. João continua a ouvir. E agora ele ouviu a adoração que vinha de outro lugar, não era do céu. Ele viu a oração da igreja. Ele diz no versículo número 12. Aleluia. No versículo de número 3. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra. Ele ouviu a adoração da terra. Ele ouviu a tua adoração. Por isso que é importante a gente adorar a Deus, adorar aquele que é digno, aquele que morreu, aquele que derramou o seu sangue para nos resgatar, porque a nossa oração está sendo ouvida no céu. E diz o texto, qual que era a adoração da terra? Diz que a adoração é dos que estavam na terra e debaixo da terra, e o que estava no mar, e todas as coisas que dele há, dizendo: ao que está sentado no trono, sobre o trono, e ao Cordeiro, foi cantado este hino: seja dado ações de graça, e honra e glória para todos sempre. Amém. Adore a Ele nesta noite. Adora o que vive nesta noite. Adora o que é poderoso nesta noite. Adora o que é santo nesta noite. Ele morreu na cruz para nos resgatar. Ele está esperando a tua adoração nesta noite. Rompa com aleluia nesta noite o céu e deixa a tua oração adentrar até o trono de Deus. Aleluia, desprenda de tudo aqui na terra e adora Ele. Aleluia, o mais importante é reconhecer Ele como adorador, como Senhor, como digno de adoração. Ele está no meio desta igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé a igreja.
Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós estamos relembrando a morte de Cristo na cruz do Calvário. E a igreja precisa reconhecer esse momento. Mas antes de realizarmos a ceia, queria fazer o apelo aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tem alguém para Cristo nessa noite? Tem alguém para Ele nesta noite? Ele te amou e morreu na cruz por você. Ele morreu por nós na cruz. Tem alguém que nesta noite ouviu a palavra, os louvores e sentiu a necessidade de acertar a tua vida, de adorar o que é digno. Ele está pronto para te perdoar nesta noite, perdoar os teus pecados. Se tem alguma coisa que te impede de se aproximar de Deus, está aqui uma oportunidade. Irmão, mas não vou porque eu tenho vergonha. Vergonha não é isso, vergonha é morrer e não ir para o céu. Vergonha é Jesus vir e você ficar. Vergonha não é vir aqui aceitar receber Jesus. Ele está pronto a te perdoar dos seus pecados. Tem alguém para Ele nesta noite? Tem alguém que quer se reconciliar com Deus nesta noite? Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Tem alguém que nesta noite, que faz tempo que você saiu da comunhão, mas hoje você quer voltar à comunhão. Está aqui uma oportunidade. Tem alguém? Nós vamos fazer a leitura da Santa Ceia, mas a oportunidade está aberta. Vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Versículo 23. Aleluia. O que é digno está aqui nesta noite. O Cordeiro de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. A ceia é para todos aqueles que estão em comunhão. Você que está em comunhão nesta noite, não deixe de participar desta comunhão com Cristo. Nós estamos aqui relembrando a morte de Cristo, sendo renovada as nossas alianças com Ele. Nesta noite, não perca essa oportunidade. Não deixe que coisas pequenas atrapalhem você de participar desse momento tão precioso. Nesta noite, participe da ceia do Senhor, da comunhão com o Senhor. Vamos orar ao Senhor, soberano e eterno Deus. É no nome de Jesus, ó Pai, que estamos aqui grato ao Senhor. Muito obrigado por este momento, muito obrigado, papai querido, por ter resolvido essa situação sobre as nossas vidas, através do corpo e do sangue do Senhor. Pai querido, aqui está a tua igreja, a igreja escolhida, preparando-se para ir para o céu. Por isso, Deus, nesse momento, nós vamos participar do teu corpo e do teu sangue, tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.